Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, reunidos aqui para mais uma aula da nossa classe de escola dominical, Caminhar dos Apóstolos com o Mestre Jesus. Amém? Amém. Bom dia, Eduarda. Senhor Jesus te abençoe. Glória a Deus. Um lindo e abençoado dia frio, né? Coisa boa. Essa estação do ano, uma estação gostosa de chá quentinho, não é verdade? Bom dia, Álvaro, Nathalie, tia Sandra, bom dia. Bom dia, Vilma. Bom dia, Edson. Bom dia, turma. Aguardando aqui vocês irem entrando para a gente dar início, né? A nossa classe, a nossa aula, para nós aprendermos com o legado destes homens que andaram com Jesus, que aprenderam com Jesus, que cresceram, amadureceram e serviram de uma maneira extraordinária ao nosso Mestre, ao nosso Senhor, nosso Salvador Jesus, nosso grande Deus, nosso Messias, né? Que tremendo isso, podermos aprender com eles. Que bênção que nós temos, né? Um legado, esta herança de vida. Esses homens nos mentoriam, né? Com o testemunho deles. A gente estudando a Bíblia, vendo quem eles eram antes de Jesus e quem eles se tornaram após Jesus entrar na vida deles e eles entrarem na vida de Jesus, né? Essa troca de vida, da vida do velho homem, da velha criatura, para a vida do novo homem, da nova criatura, daquele que se refaz dia a dia através de Cristo Jesus. Bom dia, Sueli, Deus abençoe também. Vou pedir para vocês que já entraram aqui para compartilhar o link da nossa classe para os seus contatos, né? E se você puder colocar inclusive nos grupos ali da igreja, para que outros que talvez não tenham acesso possam ter o acesso, tá bom, gente? Isso, a Marcelene entrou aqui também. Marcelene, se você puder postar lá no Conexão Metodista o link específico para o pessoal poder ter acesso, tá bom? Um bom dia para Marcelene, então. Bom dia também para Maria Angélica, família Bom, a família Luizinho e Maria. Deus abençoe muito vocês. O pessoal já está entrando, está crescendo aqui o número dos nossos alunos, né? Da nossa classe. Glória a Deus. Amém. Felizinho. Bom dia também a você. Eu também mando. Loide está mandando um bom dia, desejando carinho, abraço para vocês. Oi, Rani. Oi, Nathalie. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Lembrando aqui que nós também estamos com a classe de jovens. Os jovens estão reunidos através do Zoom. Eu coloquei ali já no Conexão Metodista, né? Esse recadinho. As nossas crianças através do Google Meet também, com a Claudinha. Tem sido muito bom. Realmente um tempo muito especial com as crianças. As crianças estão ajudando a dar aula. Olha que coisa linda, né? Coisa linda. Bom dia, Cláudio. A graça e a paz de Jesus também, meu irmão. Graça e a paz de Jesus. Lembrando você, já está com sua Bíblia aí? Já está com sua Bíblia do seu ladinho? Já está aí com muita saudade também, viu, Nathalie? A gente não vê a hora dessa ponte abrir para a gente poder atravessar, e vocês também, né? A gente não vê a hora disso poder acontecer, para nós podermos nos encontrar, tomar um café juntos, né? É verdade? Bom dia, Anderson.
querido irmão, amigo, bom ter aqui conosco também na nossa classe. Então você já está aí com a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações, pega a sua caneta, seu lápis, você gosta de fazer os teus grifos, tuas observações ou as tuas anotações. Bom dia, Marian, tudo bem, querida? Joelma, bom dia. Júlio já entrou também para fazer aí os comentários. Deus abençoe vocês. Pega o seu cafezinho, pega o seu café, seu copo d'água para acompanhar, né? Você que gosta de um chimarrão, pega o seu chimarrão. Você que gosta de um chazinho, pega o chá. E hoje o dia pede um chá quentinho, um chimarrão quentinho, um café quentinho. Eu tô com o meu cafezinho aqui, ó. Coisa boa poder tomar um cafezinho quente, né? O meu é do Três Corações. Né? Bom dia, Jorge. Deus abençoe também, querido. Muito bem, gente. Né? Nós já demos o nosso horário para o pessoal ir entrando. Acredito que outros estarão entrando. Mas nós já vamos começar a nossa classe. Tá bom? Peço apenas que você possa compartilhar aí este link, né? Essa live. Vai ali no teu Face, tem ali aquele íconezinho dizendo assim, compartilhar, né? Ah, ok, Joel, muito bem. O Júlio está com os nossos juvenis hoje, né? Que o Senhor abençoe o Júlio junto com os juvenis. Vai ali no link compartilhar e compartilha, né? A Sueli já compartilhou. Compartilha você também o nosso link aqui da nossa classe, tá bom? Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, para que Ele possa estar nos edificando, nos exortando e nos consolando através desta nossa aula, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, do nosso Deus, que está sobre todos nós, nos leve agora ao entendimento, ao discernimento da palavra do Senhor, a compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Que esta graça do Senhor nos leve a recebermos a sua palavra com alegria em nossos corações, com um bom coração, um coração manso e disposto a, conhecendo a vontade de Deus, conhecer Deus e andar com Deus, viver com Deus. Que o Senhor, nesta tua graça também, me leve a compartilhar a palavra do Senhor aos meus irmãos e minhas irmãs aqui nesta live, para que ela seja este alimento para a fé, seja este alimento para a vida, seja a tua palavra, Jesus, como tu mesmo dissestes, este elemento poderoso que nos limpa o coração, a alma, que nos renova, que nos fortalece, ó Deus. Eu peço aqui o Espírito Santo, como está escrito, tomando a sua palavra em suas mãos, que é a espada que o Espírito Santo usa para ministrar as nossas vidas. Sim, Espírito Santo, toma agora esta espada, a palavra de Deus, e coloca ela dentro dos nossos corações. Sim, Pai, que a Tua palavra esteja, sim, gravada nas tábuas do nosso coração, para que elas jamais sejam por nós esquecidas, mas antes possamos lembrar dela, da Tua palavra, no dia a dia de nossa vida e aplicá-la, porque certamente viveremos o fruto, colheremos o fruto da Tua palavra em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Bom dia, Armando. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia, Claudete, Maquele, Sandro. Bom dia, Dilson. Bom dia, pessoal. Bom tê-los aqui conosco para a nossa classe. Quero convidá-los agora para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. As Escrituras, elas falam para nós algumas coisas sobre o Filipe, lembrando aqui este apóstolo, o apóstolo Filipe,
faz parte desse grupo de 12 homens que Jesus chamou para estar mais perto dele, como nós dissemos na aula no domingo passado. Jesus chamou homens para estarem com ele e organizou esse grupo de 12 em 3 grupos menores. Um dos grupos é Pedro, Tiago, João e André. O outro grupo, provavelmente liderado por Filipe, né? Então, Filipe liderando o segundo grupo, né? Com ele, Natanael, e amigo dele, que ele também evangelizou, nessa sua liderança, lembrar que Filipe, este nome Filipe é um nome grego, então nos leva a entender que o Filipe era um judeu helenista, ou seja, um judeu que havia adotado a cultura grega, que também usava a língua, a cultura grega. Lembrar também que a Bíblia fala de 2 Filipes, assim com um destaque. Nós temos o nosso Filipe, que estamos estudando hoje, que é o apóstolo, e temos um outro Filipe, que também é uma pessoa extraordinária, de um ministério assim poderoso, que é o Filipe diácono. Filipe diácono, que foi um grande evangelista, evangelizou ao eunuco, o etíope, lembra disso? Uma outra oportunidade nós podemos estar compartilhando sobre ele. Então, não confundam os 2 Filipes, né? Tá bom, queridos? Nós estamos aqui aprendendo sobre o Filipe apóstolo, e vamos ler o Evangelho de João, capítulo 6 nesse momento. Então, convido aos irmãos e irmãs para abrirem as suas Bíblias, deixem aberta daí no Evangelho de João, capítulo 6. João é o evangelista e apóstolo que vai mais falar sobre Filipe, tá certo? Então, João 6, esse texto é tremendo, esse texto assim, que relata essa história extraordinária de Jesus com seus apóstolos, né? De milagre, de revelação, manifestação do poder de Deus. Diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar de comer a esta multidão? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Amém. Até aí. Então, mais uma vez, bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e paz. Outros irmãos já entraram. Compartilhe aqui esse link com seus contatos e pegue sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos em frente. Então, esse texto que lemos, que você conhece muito com este título, né, a multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação. Na verdade, se você ler o texto, algo muito interessante aqui, Luiz, algo muito interessante aqui nesse texto, Cici, é que esse texto não fala de multiplicação. Você não vai encontrar a palavra multiplicação nesse texto. Você vai encontrar a palavra repartir. O milagre de Jesus está no repartir. O milagre acontece enquanto os discípulos estão repartindo os pães, e no repartir toda aquela multidão vai ser alimentada. Nós vamos ver alguns detalhes nesse sentido muito interessantes. E o primeiro tópico, então, a respeito de Filipe aqui, tem a ver com isso, alimentando as multidões. E eu diria assim, o pastor John MacArthur, ele intitula este tópico assim, comida para os 5.000. Mas como a gente vai trazer isso para o Filipe,
eu vou dizer assim, esse texto fala para nós de fé experimentada, fé confrontada. Aqui a fé de Filipe vai ser experimentada, a fé de Filipe vai ser confrontada. E a primeira coisa que eu e você vamos aprender na nossa caminhada com Cristo é que a nossa fé, por vezes, ela também será confrontada, ela também será experimentada. Né? O próprio Senhor Jesus, ele vai confrontar a nossa fé, vai nos colocar em situações para experimentar a nossa fé com um propósito. O propósito de Deus é sempre bom, nos levar a uma maturidade, a nos conhecermos, reconhecermos como nós estamos e vermos o que ainda precisamos aprender, crescer, mudar, aperfeiçoar nas nossas vidas. O objetivo é sempre bom, é sempre positivo, é sempre para bênção, tá bom, amados? Então, sobre isso, nós lemos aqui o texto, então vamos dizer assim, Filipe, nós já sabemos que ele era um homem que estudava o Antigo Testamento, era alguém que estava buscando já intensamente, aguardando a vinda do Messias, até porque ele, junto com Pedro, Tiago, João, André, com Natanael, ele fazia parte deste grupo de discípulos do profeta João Batista, né? Que veio para preparar o caminho de Cristo. Então era um estudioso do Antigo Testamento, sabemos que ele havia interpretado as Escrituras de maneira literal e crido em Jesus como Messias, tanto que ele ouve o que João Batista diz, ele vai deixar de andar então com João Batista para começar a andar com Jesus, com o Mestre, como seu discípulo, e vai receber esse chamado de Jesus para, como discípulo, ser também um dos seus apóstolos. O Filipe aqui foi o primeiro que ouviu de Jesus essa palavra, siga-me, siga-me, de maneira muito pessoal e direta, e ele aceitou imediatamente este chamado, sem hesitar, ele passou a seguir Jesus. E a gente vê que o Filipe, ele foi um seguidor de Jesus até o fim, ainda que ele teve os seus momentos de dúvida, os seus momentos de confrontação, ele não deixa de seguir Jesus. Ele era um homem de fé. No entanto, nós vamos perceber, e aqui no nosso estudo, que a sua fé ainda era uma fé frágil. Então, deixa eu dizer justamente isso. Quando a nossa fé é uma fé ainda frágil, uma fé talvez infantil, não no sentido de pureza, né? Daquela fé da criança que cria sem precisar de muita explicação, mas infantil no sentido de ainda não estar amadurecida, fortalecida, né? Quando a nossa fé ainda ela é frágil, as situações em que nós somos colocados na vida, e no caso de Filipe aqui, pelo próprio Senhor Jesus, ela visa esse propósito, nos levar a um amadurecimento, a um crescimento na fé, né? Então, esse texto mostra para nós isso. Jesus fala com Filipe, lhe apresentando uma situação, e o inclui, o desafia a olhar para a solução, para a resolução daquela situação difícil que era alimentar a grande multidão que estava ali com ele, né? De trazer uma solução para aquela necessidade, para aquela demanda daquele momento. E a gente olhando então para Filipe, a gente vê que Filipe é um homem que tem uma disposição correta, ele tem uma disposição correta. E esse texto começa a mostrar a personalidade então de Filipe, e a gente vai poder ver e aprender algumas coisas aqui com ele. Nesse texto que fala sobre então o milagre dos pães e dos peixes que vão alimentar tão grande multidão, Jesus começa falando com Filipe. Filipe, dos 12 apóstolos e dos discípulos que estão com Jesus, é o que vai ser chamado por Jesus para fazer parte da solução, então, dessa demanda. O Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 5, deixa bem claro isso. O que diz para nós, então, o verso 5? Então Jesus,
erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse: Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? Essa é a pergunta reflexiva e convidativa, desafiadora que Jesus faz para Filipe. E nós vamos então ver como é que Filipe vai reagir, qual é a atitude de Filipe. E com isso nós vamos perceber algumas coisinhas em relação então a Filipe. Nós vamos poder observar também nas Escrituras algumas coisas muito interessantes nesse sentido. Filipe, ele, assim como cada um dos apóstolos, possivelmente ele tinha uma função mais específica no grupo. No Evangelho de João, no capítulo 13, Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 9, nós vamos perceber ali qual era a função de um outro dos 12 discípulos, que era o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, segundo o Evangelho de João, capítulo 13, verso 29, 13, 29, diz assim, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Essa palavra aqui que acabamos de ler, ela está no contexto da última Páscoa de Jesus, onde Jesus, reunido com seus discípulos, vai anunciar aquele que havia de traí-lo. Mas você percebe que Jesus, ao fazer isso, ele não expõe Judas. Jesus não é uma pessoa que expõe. Ele não expõe Judas e nem expõe aquilo que Judas haveria de fazer, o pecado de Judas. Os discípulos que estão ali junto com Jesus e com Judas, eles pensam que Jesus disse para Judas dar esmola ou comprar alguma coisa para a festa. Mas o destaque aqui desse texto que eu acabei de ler, que eu quero fazer para você, é que Judas era quem guardava o dinheiro, era quem cuidava do dinheiro dos apóstolos, dos discípulos, né? Então, nós podemos dizer assim, que Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo. Você percebe uma função aqui específica. Judas era o tesoureiro do grupo, cada um deles teria uma função. E Filipe, como nós estamos estudando sobre Filipe, qual que era a função de Filipe? Provavelmente a função de Filipe era de administrar, de coordenar a administração, né? Era o coordenador do Ministério de Administração Apostólico. Essa era a função de Filipe. Filipe era a pessoa que fazia as contas. Filipe era a pessoa que era responsável pela mordomia, vamos dizer assim, pela governança ali, pela administração, né, dos recursos e das atividades dele, de Jesus e dos apóstolos. O verso 5, então, Jesus inclui Filipe. No verso 6, nós temos a reação de Filipe. Filipe diz assim, mas Jesus dizia isso, aliás, no verso 6, nós temos qual era a motivação, qual era a intenção de Jesus revelada aqui. No verso 6 diz assim, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E no verso 7, então, Filipe responde. Mas vamos ficar aqui ainda no verso 6. Vejam que Jesus, quando ele fala com Filipe, ele fala com esse propósito de testar a sua fé, de testar Filipe na sua fé, porque o próprio Senhor Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus já sabia que ele iria realizar este milagre. E como é que Jesus vai realizar este milagre? Né? Jesus vai realizar este milagre através de uma pequena oferta, uma oferta assim pequena, insignificante, que talvez não fosse suficiente para alimentar uma pessoa assim durante todo aquele dia. Lembrando que quando a gente fala aqui de 5 pães e 2 peixes, nós não estamos falando do pão como nós estamos acostumados aqui. É o pão sírio, é aquele pão que parece uma bolacha grande, né? Tá bom, gente? É esse tipo de pão que a gente está falando aqui no texto. Essa
compreensão contextualizada. Então, quer oficialmente ou não, parece que Felipe era o que se preocupava com a organização e o protocolo das atividades, da demanda, do uso dos recursos que vinha à mão de Jesus e dos seus apóstolos. Era o tipo de pessoa que em toda reunião se dispunha a cuidar das atividades, né? E aqui, olhando isso, Jesus então, ele vai receber a pequena oferta que André, a gente já estudou isso sobre André descobre ali um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, pega e leva até Jesus, leva esse rapaz, né, provavelmente as ofertas até Jesus. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, ele leva e abençoa. Então, eu creio que um bom título para que esse texto aqui tivesse é a bênção dos pães, ou no repartir dos pães o milagre acontece. Quando a gente reparte o que nós temos, ainda que pareça insignificante, Jesus opera o milagre, porque Ele abençoa. Guarda isso. Quando nós repartimos o que temos, ainda que pareça insignificante, insuficiente, e o colocamos nas mãos de Jesus, Jesus abençoa e opera um milagre. Amém? Muito bem, continuando aqui sobre Filipe, então, Jesus não queria descobrir, vamos dizer assim, o que Filipe estava pensando. Ele já sabia, ele queria justamente levar Filipe a reconhecer a sua maneira de pensar e que ele precisava crescer na sua fé. Né? Se nós formos olhar no Evangelho de João, no capítulo 2, né? no verso 25, então assim, fica aí com o Evangelho de João, que a gente vai usar bastante o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, o verso 25, nós temos ali esse texto onde Jesus diz assim, né? Verso 25, João 2, 25. Ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então Jesus conhecia a natureza de Filipe, tá bom, queridos? Então esse texto corrobora para o que nós estamos aqui dizendo. E Jesus sabia o que ele mesmo ia fazer. Então a conversa de Jesus com Filipe aqui é para que Filipe caísse em si. Então essa outra lição eu creio que eu e você podemos aprender aqui nesse texto. Às vezes nós precisamos cair em si acerca da nossa própria vida, de quem nós somos, de como nós normalmente pensamos, falamos, agimos. Quer dizer que às vezes a gente não percebe, precisa que um outro alguém que vai ser usado por Deus faça ali algumas perguntas, traga alguns confrontos e assim a gente cai em si, a gente vê que a gente precisa mudar, né? Esse texto também mostra para nós algumas dificuldades naquele tempo de Jesus, que não é muito diferente das dificuldades que a gente vive hoje, pontualmente, ou em algumas épocas, né? Naquele tempo, comer não era nada fácil. Imagina alimentar assim uma grande multidão de maneira surpresa, né? Repentina. Não era nada fácil. Então isso mostra para nós que em momentos difíceis ou de dificuldades, nós também podemos recorrer a Jesus para que Ele possa operar um milagre. E essa precisa ser a nossa fé. Não havia naquele tempo, vamos brincar assim, não havia uma grande rede de restaurantes, não havia uma grande rede de fast food, né? Naquele monte onde Jesus estava não havia nenhum ou alguns quiosques que servissem alimento, né? Para que aquela multidão fosse ser alimentada, né? Ou se alimentar. Então, quando Jesus faz essa pergunta, provavelmente Filipe já estava calculando as estimativas. Ele era a pessoa que fazia as continhas, né? Ele era o que se preocupava em como
iriam aplicar os recursos. Então ele já tem uma resposta praticamente pronta para Jesus. Ele já tem uma resposta pronta para Jesus. Isso me faz pensar que nós, na nossa vida, muitas vezes também já temos respostas prontas, porque a nossa mente ela vai trabalhando assim, a gente vai calculando com antecedência. E eu não sei você, mas eu conheço pessoas que às vezes são assim, antes mesmo que o outro termine de falar, já acham que sabe que o outro está falando, né? E mesmo antes dele terminar de falar, já interrompe, já quer falar. Eu já fui muito assim, tenho procurado mudar isso na minha vida, e é uma coisa que a gente precisa mudar também. Às vezes a gente pensa que sabe que o outro está querendo dizer e não é nada daquilo que a gente acha que ele realmente está dizendo. A gente precisa aprender a ouvir o outro. Filipe vai responder para Jesus no verso 7, né? Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Isso por baixo. Então Filipe fez as contas, ele fez umas contas pensando no mínimo, o mínimo que cada um poderia receber, um pedaço de pão, ou seja, não seria muito, seria o pouco, né? Seria um recurso grande, um valor alto financeiro, e mesmo que tivessem esse dinheiro, que era muito dinheiro, não teria onde comprar os pães, Então era uma situação realmente difícil, era um dilema, e aqui a gente vê então essa preocupação revelada, né, ao que parece. Então ele já havia refletido sobre essa dificuldade de alimentar aquela grande multidão. Vamos colocar assim, ao invés de Filipe pensar dessa maneira, que ocasião maravilhosa! Jesus vai ensinar a essa multidão, que tremenda oportunidade para o Senhor, de operar aqui um milagre, de fazer algo extraordinário, de alimentar essa grande multidão. Mas não é esse o pensamento de Filipe. Filipe vai ter um pensamento, uma atitude, uma reação, uma resposta muito pessimista, né? O Filipe vai ver a impossibilidade da situação. Será que nós não somos às vezes assim? Ou temos pessoas que nos cercam que são assim? A gente vai conversar um assunto e essa pessoa vê só a impossibilidade, vê só a dificuldade. É aquela pessoa que tem uma tendência ao pessimismo ou uma tendência ao negativo. É aquela pessoa que, em vez de enxergar a beleza, vê os defeitos, né? Que em vez de enxergar as qualidades, vê só os defeitos. Em vez de enxergar a beleza, ela destaca só o que talvez para ela seja o feio, né? Aquela pessoa, sim, uma pessoa realista, factual, uma pessoa materialista. É isso que a gente vai perceber aqui, né, nessa característica de Filipe que Jesus vai trabalhar. Ele teve um pensamento muito materialista. Jesus testou a sua fé. Ele respondeu com uma certa incredulidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Para essa situação que nós estamos vivendo, eu creio que talvez existem pessoas que estão dizendo assim, não tem jeito, né? Para uma situação financeira difícil que a pessoa esteja passando, ela talvez diga, não tem jeito. Para uma crise familiar, para um casamento, não tem jeito. Eu quero dizer para você, como pastor, eu já ouvi algumas vezes essas afirmações, não tem mais jeito, pastor, não tem mais jeito, esse nosso casamento não tem mais jeito, né? Ou já ouvi até mesmo de pais que amam seus filhos, em relação aos filhos, pastor, esse casamento do meu filho, da minha filha, não tem mais jeito, né? Às vezes a respeito de um trabalho, de uma profissão, de um emprego, não tem mais jeito, né? Na vida da igreja, em relação ao ministério, os nossos ministérios, a liderança ministerial, né? No nossos grupos de discipulado, em nossas células, pastor, não tem mais jeito.
Você já ouviu alguém falando assim, esse fulano não tem jeito? Né? Felipe é essa pessoa com essa tendência de dizer assim, não tem jeito, não tem como, mestre, não tem como alimentar essa grande multidão, né? Não tem solução. Deixa eu dizer para você, eu e você podemos não estar enxergando a solução, mas quando nós vamos até Jesus, não tenha dúvida, Jesus tem a solução. Nesse sentido, a gente precisa ser mais como André, menos como Felipe, tá? O André foi aquele que achou o rapaz com 5 pães e 2 peixes. Não sabemos o que realmente estava no coração de André, mas André levou isso para Jesus e Jesus operou um milagre. Vamos ser essas pessoas que pegam um pouco que tem, né? Mesmo da sua fé. Lembra que Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós diremos a este monte, lança-te ao mar, e assim sucederá, se não duvidarmos em nossos corações, se não tivermos dúvida em nossos corações. Vamos ser as pessoas que pegam uma pequena fé e levam até Jesus, e Jesus opera um grande milagre. Redundância, né? Milagre é grande, né? Não é verdade? Então, a gente aprende algumas coisas aqui com Felipe. Veja bem, isso vai mudar na vida de Felipe, amém, queridos? E isso é um incentivo para nós, porque nós também, assim como Felipe mudou, amadureceu, cresceu na sua fé, e você também amadurecemos e crescemos na nossa fé. Glória a Deus. Então, podemos dizer assim, para nós pode não ter jeito, mas com Jesus tudo tem um jeito. Não o nosso jeito, o meu jeito, talvez a maneira que eu gostaria que fosse resolvido, como o Felipe apresentou e disse, da maneira que eu penso, como eu vejo, não tem jeito. Mas Jesus tinha uma outra maneira, ele já sabia o que ele ia fazer. Não estou falando aqui do jeitinho brasileiro, né? Nós temos essa expressão, o jeitinho brasileiro, né? Para o brasileiro tudo tem jeitinho. Não estou falando desse jeitinho, desse jeito de resolver as coisas de maneira manipulada, escusa, enfim, né? Estou falando deste jeito de Deus, da maneira de Deus operar as coisas, do milagre de Deus, né? Não estou falando deste jeitinho muito nosso, brasileiro, não estou falando aqui das gambiarras, né? Aquela coisa assim, né? De amarrar com arame, de usar a fita isolante para prender as coisas. Não. O Jesus, quando ele dá o jeito dele, ele dá de fato, ele conserta de verdade. Ele não faz gambiarra. Amém? Isso mesmo, Selma. O Senhor, nosso Deus, é o Deus que faz maravilhas e tem feito maravilhas. Aleluia. Gente, quando os nossos recursos não são suficientes para atender a missão, eu quero dizer que Jesus, ele pega o que nós temos e abençoa. Nunca vamos pensar que o que nós temos é insuficiente. É insuficiente aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Uma quantia tão pequena não podia nem pagar por um pedaço de lanche para aquelas pessoas, mas 5 pães e 2 peixes alimentou aquela multidão. Quando nós estamos como Felipe, dominados pelas impossibilidades dos problemas, nós temos essa tendência, né? Então, que a gente possa ter a nossa vida mudada e restaurada. Um dos maiores elementos essenciais da liderança é um senso de visão. E isso vale especialmente para qualquer pessoa cujo Senhor é Cristo, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Visão, uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão de amor. Eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Esperança, fé e amor. Que nós possamos ser homens e mulheres com visão de esperança, de fé e de amor. Gente que faz diferença é gente que tem esperança, fé e amor dominando o seu coração e a sua visão. Felipe, ele tinha ainda os fatos, a realidade dos fatos, aquilo que era objetivo, que era concreto, vamos dizer assim,
ainda muito fortes para ele, e isso, de certo modo, estava obscurecendo a sua fé, estava impedindo que ele exercesse fé. Então, Jesus vai trabalhar a fé de Filipe, para que ele tenha crescimento na fé. Mas como Filipe iria saber que Jesus podia operar um milagre? Gente, vamos lembrar aqui do que aconteceu no início do ministério de Jesus, do próprio Evangelho de João, no capítulo 4. Lembra como Jesus transformou a água em vinho? Filipe estava lá, Filipe havia visto esse milagre que marca o início do ministério de Jesus. A Filipe sabia que Jesus era um homem de operar milagres. Tá bom, gente? Ele era esse homem de operar milagres. Glória a Deus por isso. De qualquer modo, Filipe, nessa situação, perdeu a oportunidade de ver a recompensa da fé. E o gesto de André, que provavelmente indicou um grau ínfimo de fé, foi honrado. Conforme Jesus ensinou em outra passagem: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Ou seja, aquele que era dominado pelas impossibilidades dos problemas estava aprendendo agora que para aquele que tem fé, nada lhe será impossível. Eu citei aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 17, o verso 20. Amém, meus irmãos? Amém? Portanto, Filipe precisava aprender esta lição. Para ele, tudo parecia impossível. Precisava colocar de lado as suas preocupações materialistas, pragmáticas, precisava mudar na sua maneira de pensar e de agir. A sua vida sempre ditada pelo bom senso, e precisava aprender então a se aprimorar no potencial do sobrenatural da fé. Amém? Nós precisamos aprender ou ser lembrados do poder de Deus que opera mediante a fé, mediante a oração da fé. Né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, daquele que chega a Deus com fé. Então, esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, né? Uma fé experimentada, provada, com o propósito de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento. A carta aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, que nós possamos estar ouvindo, lendo, aprendendo a palavra de Jesus, olhando para Jesus e para a sua palavra, porque isso é alimento para a nossa fé, isso fortalece a nossa fé. Glória a Deus, que possamos cada dia experimentar mais e mais isso. O segundo tópico da nossa aula de hoje é sobre a visita dos gregos, é sobre o ato de evangelizar. Então, nós vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 12. Vira algumas páginas aí da sua Bíblia, você vai poder fazer essa anotação, esse pequeno grifo, anotar aí no seu caderno, né? Evangelho de João, capítulo 12. Vai revelar para nós mais uma faceta, né, do caráter de Filipe, mais esse lado de Filipe. Então, Evangelho de João, capítulo 12. Vamos abrir ali, especialmente versos 20 e 21. Então, Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 e 21. Já abriu sua Bíblia? Vamos ler? Então, vou ler aqui com os irmãos. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Amém. Até aí. O que a gente pode destacar e aprender aqui então com esse texto, né? Olha que coisa tremenda. Nós temos aqui alguns gregos, provavelmente prosélitos, né? Ou seja, alguns já
gregos aqui, pessoas, gentios, né, que haviam adotado a fé judaica e chegam então a Jerusalém, vão lá para adorar. Talvez alguns judeus helenistas, né, judeus gregos, o texto não entra em muito detalhe, eu acredito que eram gregos, porque senão teria dito de uma maneira diferente o texto, né? Aí eles chegam lá para adorar, então provavelmente prosélitos. E eles chegam e eles procuram por Filipe. Esses homens eram, então, gentios, ou seja, não judeus. Gentio significa não judeus. Eram gentios que subiram para Jerusalém para adorar. Então, homens tementes a Deus. Totalmente prosélitos do judaísmo. E estavam então lá, durante esse período, festa de Páscoa, para adorar a Deus. Lembrar que era a última Páscoa para Jesus, né, ali de Jesus com seus discípulos, segundo o sistema do Antigo Testamento, durante a qual Jesus seria sacrificado como o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele estava a caminho de Jerusalém para morrer pelos pecados de todo mundo, como o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Amém, queridos? Né? Então, o Filipe aqui, com a mente dele de um típico, vamos dizer assim, administrador, aquele homem que seguia o manual de protocolos, de procedimentos, o que ele faz? Em vez de pegar os gregos e levá-los até Jesus, ele vai procurar por André. Ele vai pedir que André faça isso, né? Então Filipe é aquele que leva a sério o manual, né, de protocolos no pé da letra, né? O André é o que leva as pessoas até Jesus, então eu vou levá-los até Jesus, né? Até André, para que André leve estes homens para Jesus. Não era um pedido difícil ou complicado. No entanto, aparentemente, Filipe não soube muito bem o que fazer com eles. Ele foi lá no manual. Vamos ver o que o manual diz. Como é que os gentios vão até Jesus? Até porque Filipe já havia ouvido de Jesus algumas coisas, então, quem sabe, ele ficou ressabiado de como proceder. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 5 e 6, dizem para nós algumas coisas que Jesus também já havia falado, como Mateus 15, 24. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês. Não tomeis rumo aos gentios, não entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra, quando Jesus envia para a missão os 70, ele dá essa recomendação. Então, provavelmente o Filipe, ele estava seguindo ao pé da letra essa recomendação. Ele era literal, né? Então ele segue ao pé da letra. Ele é um gentil, né? Jesus veio para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como é que eu lido com gentil? Ou numa outra ocasião, quando Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Filipe era esse homem que levava muito a sério isso. Então ele ia agora, como é que eu faço? Né? Como é que eu faço? Como é que eu vou apresentar esses gentios a Jesus? Né? É evidente que ele compreendeu errado. Jesus não estava dizendo que ele não veio para os gentios. Jesus estava dizendo que primeiramente ele foi enviado para os da casa de Israel. Mas Jesus veio para todos, né? Todos quantos receberem, né? Jesus vai dar-lhes a salvação. Primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, com muita clareza, vai dizer isso, Romanos capítulo 2, versículo 10, né? No próprio capítulo 1 mesmo, quando ele fala que não devemos nos envergonhar do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro para o judeu e depois o grego. Então, o Filipe não havia compreendido muito bem isso daí, tá certo, gente? Então ele vai até André, ele vai recorrer a André de como proceder, de como fazer, né? Ele perdeu a oportunidade de desfrutar da alegria de ele conduzir estes homens.
Mas Filipe tem um bom coração, a gente percebe o bom coração de Filipe aqui, porque ele não vai deixar aqueles homens sem uma resposta, ele não vai deixar esses gregos sem irem até Jesus, ele não vai abandonar estes que querem conhecer Jesus, ele tem um bom coração. Ele conduziu esses gregos até André, para que André então pudesse resolver isso, vamos dizer assim. André era capaz de levar qualquer um a Jesus, né? E Filipe sabia disso, então ele leva os gregos até André. Foi dizê-lo a André, e André e Filipe o conduziram, o comunicaram a Jesus. Está lá então no Evangelho de João, capítulo 12, no verso 22. Obviamente, Filipe não era um homem decidido. Na dúvida dele, ele foi até André. Não havia precedentes para se apresentar gentios a Jesus, de modo que ele apela então para André antes de fazer qualquer coisa. Então ele não é aquele que vai diretamente resolver a situação, ele vai agir indiretamente, né, através de André. André estava sempre levando pessoas a Jesus. Então, se alguém desaprovasse, André seria o culpado, não ele, né? Seria mais ou menos isso, tá bom, gente? Se tá errado, André errou, não fui eu que errei, né? Ele pôs a responsabilidade no outro, deixou o outro responsável, vamos dizer assim. A gente aprende aqui algumas coisas, a gente percebe algumas coisas. Podemos seguramente supor que Jesus recebeu os gregos com alegria. Ele próprio disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Está no Evangelho de João, capítulo 6, o verso 37. João 12 não relata nada sobre o encontro de Jesus com o grego, exceto o discurso feito por Jesus nessa ocasião. Respondeu-lhes: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de mostarda caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Né? Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 23. Aliás, Evangelho de João, capítulo 12, versos 23 a 26. Em resumo, ele pregou-lhes o Evangelho, os convidou a se tornarem seus discípulos. A gente pega aqui então essa apresentação da mensagem de Jesus para os discípulos, inclusive para esses gregos que foram levados a ele. Jesus apresenta o plano de salvação. Jesus está pregando o Evangelho e ele está chamando, convocando esses homens para serem seus seguidores. A palavra é clara: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus, e aqui algo muito importante, gente, Jesus não impõe, ele não obriga, tá? Ele convida, se alguém quer. Você quer? Se você quer, então me siga-me. Você quer se tornar meu servo, então me siga. E onde eu estiver, né, ali estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Você quer ser honrado pelo Pai? Então, sirva Jesus. Amém? Foi certo levar aqueles gregos a Jesus, os gentios, né, a Jesus? Sem dúvida alguma. O próprio Jesus recebe de braços abertos todos os que vão beber da água da vida. Apocalipse 22, 17. Teria sido errado mandar aqueles discípulos, ou aqueles gregos, aqueles homens embora? Com certeza. Temos a impressão de que em seu coração Filipe sabia disso, mesmo que sua mente estivesse obcecada com protocolos e procedimentos. Ele sabia que seria errado
despedir aqueles gregos, dizendo assim: olha, Jesus veio só para os perdidos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês não são israelitas, podem ir embora. Não, Filipe sabia que isso é errado, e ele sabia que Jesus ia recebê-los, acolhê-los de alguma maneira, então ele vai buscar um caminho para que isso acontecesse. Então ele vai até André. Amém? E o terceiro tópico, para a gente concluir aqui o nosso estudo desta manhã sobre Filipe, né? O texto seria o cenáculo. O cenáculo é o quarto alto. É o quarto alto, é o que nós chamamos o quarto de oração. Apenas amarrando o segundo tópico, queridos, pessoas nesses tempos que nós estamos vivendo, talvez mais do que nunca, vão procurar você, apresentando a você as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus medos, preocupações, ansiedades. Não despeça essas pessoas sem que antes ela ouça o seu testemunho de fé, sem que as pessoas sejam apresentadas por você a Jesus. E se você tem a dificuldade, lembra que Jesus mandou de 2 em 2? E talvez o próprio Filipe tenha pensado nisso. Jesus enviou de 2 em 2, então deixa eu chamar André para nós dois irmos levar esses gregos até Jesus, né? Chama um irmão, né? Irmã, chama uma outra irmã, ou chama o seu cônjuge, alguém que caminha com você, e apresenta Jesus para essas pessoas, apresenta as pessoas que vêm querendo saber e conhecer Jesus a Jesus. Amém? Não despeça as pessoas sem o seu testemunho, sem uma palavra de esperança, de fé e de amor em Cristo, sem uma oração de fé a Jesus. Amém? Faz isso em nome de Jesus. E então o terceiro tópico nosso, para nós irmos encerrando, é sobre o cenáculo. Sobre o cenáculo. Nós temos na caminhada de Jesus, então, no seu ministério e no caminhar dos apóstolos de Jesus, e ao contexto desses textos que nós estamos lendo, a Páscoa que se aproximava. Jesus com os discípulos subiram para Jerusalém para adorar e para celebrar a Páscoa, aquela que seria a última Páscoa. Então, gente, veja bem, nessa celebração da última Páscoa com Jesus, algumas coisas também vão ser reveladas para nós, né? Jesus estava ali muito preocupado em consolar os seus discípulos, de preparar os seus discípulos para isso. Foi nessa mesma noite que eles assentaram-se ao redor da mesa pascal ali com Jesus, que eles estavam discutindo sobre quem seria o maior, em vez de tomarem a toalha e a bacia para lavarem os pés de Jesus. Lembra, né? Talvez a maior parte aqui de vocês conhece bem essa história, ou todos. O lava-pés é Jesus que vai precisar pegar a toalha, a bacia, ele se cinge e ele é quem vai lavar os pés dos discípulos. Podemos dizer assim que, do ponto de vista humano, provavelmente esses discípulos poderiam ainda estar despreparados para o que estava acontecendo. Então, o coração de Jesus estava cheio de pesar. Ele sabia o que estava reservado para ele no dia seguinte. Sabia que seu tempo com os discípulos estava acabando. E apesar de ainda parecerem um tanto despreparados do ponto de vista humano, né, puramente humano, ele enviaria o Espírito Santo para dar-lhes poder ao fim de que fossem suas testemunhas. Seu trabalho com eles aqui na terra estava quase concluído. Eles o estavam enviando como ovelhas para os meio de lobos, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10, o verso 16. E Jesus estava, podemos dizer assim, ansioso, sim, para consolar, encorajar
aos seus discípulos quanto ao Espírito Santo que haveria de vir sobre eles, como o próprio evangelista João vai relatar, e Jesus vai ministrar na vida deles nesse tempo, né? Pediu que o coração deles não se perturbasse. Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Jesus também promete que voltaria para recebê-los. Está lá no verso 3 do Evangelho de João, capítulo 14. Jesus diz, né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou, verso 4. Obviamente, esse onde era o céu, e o caminho para lá era o caminho que ele havia indicado no Evangelho, era ele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim, né? É o verso 6. Então, o Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, e é o texto que nós vamos estar trabalhando agora, é justamente o Evangelho de João, capítulo 14, para que você possa anotar aí, né? Evangelho de João, capítulo 14. O verso 6 é aquele verso bem conhecido seu, que diz assim, Jesus respondeu aqui, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante, Jesus não está indicando se ninguém vai ao Pai, porque ele e o Pai são um. Então ele diz, ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Ou seja, ele chama para irmos a ele, porque quem vem a ele, Jesus, vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Amém, queridos? Tenha essa clareza. Jesus responde isso diante da fala de Tomé, né? Tomé, que é aquele que precisa ver para crer. Nós vamos estar estudando mais para frente sobre o Tomé. Então, nós temos aqui o verso 5, Tomé fazendo essa pergunta, o verso 6, Jesus respondendo e deixando muito claro que ele não é mais um caminho ou um dos caminhos, como normalmente nós ouvimos as pessoas dizerem, tem muitos caminhos, né? Tem muitos caminhos. Não, todos os caminhos eles precisam convergir a Jesus, porque ele é o caminho, ele é o caminho, é o único caminho para o Pai. Fique muito bem claro isso para nós. É a vida, não é uma, é a vida. Não é uma verdade. Existem muitas verdades. Sim, na vida, humanamente falando, existem muitas verdades. A sua, a minha, dos outros. Mas no sentido espiritual de fé, existe uma verdade, que é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. A verdadeira vida, vida nova, abundante e eterna. Amém, queridos? Aí, nós vamos para o verso 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Essa palavra que Jesus dá na sequência, né? Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Olha, presta atenção nesta afirmação de Jesus. E eu vi que o nosso irmão Ed colocou ali que a transmissão estava ruim. Eu não sei se a transmissão está ruim para todos ou era para o Ed, né? Espero que a transmissão tenha melhorado. Às vezes é a internet que falha e a transmissão fica ruim. Depois no privado você pode mandar no WhatsApp para mim alguns comentários. Pastor, estava muito baixo, o som estava baixo, a imagem estava ruim, ou estava assim falhando muito. Me dá esse retorno, tá bom? Isso é importante para a gente procurar melhorar, ok? E Ed, se melhorou aí, faz um sinalzinho aí para a gente, tá bom? Dá um ok aí. Voltando aqui para o nosso estudo, diante desta afirmação de Jesus, eu gostaria que você levasse bem sério esta palavra aqui. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está falando para os 12 e aqui Filipe está junto.
que quem conhece ele, Jesus conhece o Pai. Quem vê ele, Jesus vê o Pai. Quem vem a ele, Jesus, vem ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. Gente, isso é muito importante. Vocês notem aqui, nesse cenáculo, qual é a atitude, qual que é a reação de Filipe, o verso 8. Verso 8. Né? Vamos ver aqui o que Filipe diz no verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Jesus acabou de mostrar o Pai, e Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. No Evangelho de João, no 14, versículo 7, ele estava declarando na linguagem mais clara possível que ele é Deus, que ele e o Pai são um. Conhecer a Cristo é conhecer o seu Pai. Pois as diferentes pessoas da Trindade, em essência, são uma só. Jesus é Deus. Vê-lo é o mesmo que ver a Deus. O Filipe era um estudioso das Escrituras. Vamos lá para Isaías, no capítulo 9, verso 6, que diz a respeito da mensagem profética de que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir. Ali diz que certamente o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o quê? Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, gente, olha assim, é aquela coisa assim, a gente acaba de ver o milagre e pede um sinal. Então, Filipe ainda tinha essa característica, ele tinha uma certa dificuldade aqui. Ele diz, mostra-nos o Pai. Como é que Filipe podia dizer uma coisa dessas logo depois de Jesus ter dito tudo aquilo para eles? É triste isso. Mas se a gente pensar bem, às vezes a gente não faz muito parecido. A gente não é meio Filipe aqui nesse sentido. Era de se esperar que ao chegar nesse ponto, depois de tanto tempo seguindo a Jesus, Filipe já soubesse. Durante todo aquele tempo que ele havia ouvido Jesus ensinar, havia testemunhado incontáveis milagres, havia visto pessoas sendo curadas das piores enfermidades e deformidades, havia presenciado Jesus expulsar demônios, havia passado tempo de comunhão íntima com Cristo, dia após dia, 24 horas por dia, semanas seguidas, meses. Se tivesse verdadeiramente conhecido a Cristo, saberia que ele também era o Pai. Como ele podia chegar naquela noite? Não era qualquer noite. E pedir, mostra-nos o Pai. O que Filipe achou que estava fazendo durante os últimos 2, 3 anos da sua vida? O que eu e você temos feito nos últimos anos de nossa vida, na nossa caminhada com Cristo? Sabe, é como, às vezes, certas pessoas que vivem anos com Jesus, mas, infelizmente, vivem uma fé superficial, são religiosos. Aqui nós vemos que Jesus quer levar cada um de nós a uma experiência mais profunda, íntima, pessoal. Quer nos levar ao testemunho do Espírito Santo com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus e de que Ele e o Pai são um, para que nós possamos clamar, Abba, Pai, e termos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda não teve essa experiência pessoal do testemunho do Espírito com seu Espírito, de que você é um verdadeiro filho de Deus, um filho da fé, um filho da obediência, nascido de Deus, não da carne, não do sangue, nem da vontade do homem, mas nascido de novo, busque isso, peça essa experiência para o Senhor, para que nos momentos difíceis da vida não aconteça conosco, como acontece às vezes com muitos, na fragilidade da sua fé, desistem, abandonam, caem, retrocedem, venha perder a sua salvação. Meu querido irmão e minha querida irmã, abrace mesmo Jesus e decida segui-lo,
caminhar com Ele, aprender com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Aprender com Jesus, porque Jesus de fato vai nos ensinar a mim e a você a viver a vida, esta vida plena, esta vida eterna. Como que Filipe podia chegar então naquele momento e dizer, mostra-nos o Pai? Jesus já estava mostrando o que Filipe achou que estava vivendo nos últimos anos de sua vida. De todas as pessoas, como Filipe poderia ter respondido dessa maneira? Ele podia ter respondido de uma outra maneira, com a mesma fé que ele começou. Quando Jesus disse, segue-me, ele assim, sem hesitar, passou a seguir Jesus. Uma fé cheia de entusiasmo, daquela fé do início. Talvez, meu irmão, irmã, nós estamos precisando ser renovados na nossa fé, aquecer a nossa fé, aquela fé que estava presente no dia, no início da nossa conversão, da nossa caminhada com Jesus. Precisamos estar entusiasmados, ou seja, cheios de Deus novamente. Querido, onde está a sua fé? Onde estava a fé de Filipe? Onde está a sua fé? Que a nossa fé seja nesse momento enrobustecida pela palavra do Senhor. Que como nunca você possa mergulhar nas águas do Espírito e na palavra de Deus e se alimentar deste alimento que é a palavra de Deus diariamente, como o pão de cada dia, e deixe a sua fé uma fé vigorosa, em nome do Senhor Jesus. Jesus então perguntou-lhe, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Verso 9, há tanto tempo estou com vocês, Filipe. Isso que eu acabei de compartilhar aqui é o que Jesus estava dizendo a Filipe. Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o apelo de Jesus. Não crês? Crede-me, crede-me. Amém. Jesus está dizendo assim, eu sou para o Pai aquilo que você é para mim. Sou o apóstolo do Pai, sou o seu shaliá, o seu enviado. Tenho uma procuração dele que me dá plenos poderes. Mais do que isso, sou um com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Compartilhamos da mesma essência divina. Amém, queridos? Durante 3 anos, Filipe havia contemplado a face do próprio Deus, e isso ainda não estava claro para ele. Seu modo terreno de pensar, seu materialismo, seu ceticismo, sua obsessão por detalhes práticos, sua preocupação com detalhes operacionais, a sua mentalidade tacanha o havia impedido de compreender em toda a sua extensão de quem era a presença da qual ele havia desfrutado. Assim como os outros discípulos, Filipe era um homem cheio de limitações, era um homem com uma fé frágil, mas um homem que estaria sendo tocado pelo poder de Deus. Queridos, concluindo, portanto, a nossa aula de hoje, ele é um homem de entendimento imperfeito, cético, analítico, pessimista, negativo, relutante e inseguro. Ele queria, o tempo todo, fazer tudo de acordo com as regras, fatos e números enchiam seus pensamentos. Portanto, ele não conseguia compreender o divino poder, a pessoa e a graça de Cristo. Ele era
lento para entender, lento para confiar, lento para ver além das circunstâncias imediatas e ainda queria mais provas. Se tivéssemos, aqui o John MacArthur diz assim, se tivéssemos entrevistando Filipe para desempenhar a função para a qual foi chamado por Jesus, é possível que disséssemos, ele não serve. Não há como transformá-lo numa das 12 pessoas mais importantes da história do mundo. Não só da história do cristianismo, do mundo. Jesus, porém, disse, ele é exatamente o que eu estou procurando. Talvez eu e você nos encontremos em uma situação parecida com a de Filipe. Talvez algumas pessoas vão dizer para nós assim, você não serve. Você não serve para a liderança. Você não serve para este ministério. Você não serve nem para ser crente. Algumas pessoas talvez estejam dizendo, você não serve para esse trabalho. Você não serve para ser o meu cônjuge. Você não serve. Eu quero dizer que para Jesus você serve. Você serve. Eu quero dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, Jesus olha para você. Jesus vai dizer exatamente o que eu estou procurando. Porque como nós lemos no início da aula, no domingo passado, quando começamos a estudar sobre Filipe, Jesus está procurando pessoas frágeis para fazer delas fortes. Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Jesus está pegando pessoas que não são capacitadas para capacitá-las. Pessoas que ainda não estão equipadas para equipá-las. Jesus é Ele que vai nos dar os dons que são necessários para o serviço. Jesus está agindo e para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Na quinta-feira eu compartilhei com a igreja que nós precisamos olhar e ter a nossa atenção, o nosso coração aplicado em Jesus e na sua palavra, porque a palavra alimenta a nossa fé. Em Jesus e nas suas promessas, porque nas promessas de Jesus há sempre o sim. Em Jesus e na sua vida, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa própria vida. Meu querido, que nós possamos ter a nossa atenção em Jesus e olhar para Jesus. Jesus é aquele que iria transformar Filipe num pregador. E ele seria um dos fundadores da igreja. Farei dele um governante no reino e darei a ele uma recompensa eterna no céu e escreverei o nome dele numa das 12 portas da Nova Jerusalém. Felizmente o Senhor usa pessoas como Filipe, felizmente o Senhor usa pessoas como Ismael, felizmente Jesus vai usar pessoas como Maria Angélica, como Célia, como Kátia, como Cici, como Cláudio, como Cláudia, como Kátia, como Shirley, né, como Sueli, como Sandra, como Márcia, como Anderson, como Felipe Brandão, e assim por diante, cada um dos irmãos que está aqui, Jesus vai usar pessoas como você, como eu, pessoas comuns, e é Ele que vai nos levar a realizações de coisas extraordinárias, sobrecomuns, incomuns, sobrenaturais. A tradição nos diz, e eu concluo com esta expressão, a tradição nos diz que Filipe foi um grande instrumento no crescimento da igreja primitiva e um dos primeiros apóstolos a sofrer o martírio. De acordo com a maioria dos relatos, ele foi morto por apedrejamento em Heliópolis, na Frígia, Ásia Menor, 8 anos depois do martírio de Tiago. Antes de sua morte, multidões foram levadas a Cristo por intermédio da sua pregação. É evidente que Filipe superou as tendências humanas que com tanta frequência eram um impedimento para a sua fé. E juntamente com os outros apóstolos, é a prova de que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 até 29. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Encerramos hoje, então, esta aula sobre Filipe. Se prepare para a próxima aula, próximo domingo.
Lembrando que hoje é domingo que celebramos a ceia do Senhor Jesus e no nosso culto, às 19 horas, através da live, nós estaremos consagrando os elementos do pão e do cálice para comermos juntos a comunhão do Senhor Jesus. Então, você já prepara aí em sua casa o pão, o suco de uva, deixe separadinho, a mesa preparada, para que hoje à noite nós possamos, na celebração do nosso culto, celebrar também juntos a ceia do Senhor Jesus. Amém? Deixo essa palavra com os queridos irmãos e irmãs. Em nome do Senhor Jesus, quero orar com vocês neste momento. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome santo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de Jesus que ministrou a vida de Filipe, que ministrou a vida daqueles homens e mulheres que o seguiram, que caminharam com ele, que nós oramos e pedimos, ministra também, Jesus, a sua vida em nossa própria vida. Vem nos ensinar, Jesus, os teus caminhos. Vem nos ensina, Jesus, o caminho e a vida de esperança, de fé e de amor. Vem, Senhor Jesus, e nos ensina a sermos homens e mulheres de uma fé viva, dinâmica. Vem, Senhor, e nos renova na nossa fé. Vem, Senhor Jesus, e trabalha o nosso temperamento, nosso caráter e até mesmo nossa personalidade. Senhor Jesus, na nossa fragilidade ou fraqueza, vem e aperfeiçoa em nós o teu poder. Vem, Senhor Jesus, e toca as nossas vidas com tua graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu possas vir ao encontro de cada um de nós nesta hora também, com a provisão de nossas necessidades, com fortalecimento para as nossas lutas, com sabedoria e direção para as decisões que precisamos tomar nestes dias. Vem, Senhor Jesus, com as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Abençoa-nos neste dia, abençoa o almoço de cada um, abençoa a família, o lar de cada um. É o que nós pedimos já agradecido, Jesus, e louvando o teu nome, dizendo que a bênção de nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Um bom dia, um bom almoço, um bom domingo para você e para toda a sua família. Um beijão no seu coração, um abraço virtual apertado. Muito bom esse tempo juntos. Nós estamos aqui então já concluindo e aguardamos você então para hoje à noite, para o nosso culto de celebração a Deus, de adoração e de comunhão da ceia do Senhor Jesus. Pode dar o seu tchau aqui, dar o tchau também para os irmãos, para as irmãs, mandar o seu abraço, né? Tá bom, queridos? Pode acenar aí. Deus abençoe, Cici, Deus abençoe, Felipe, Deus abençoe, Selma, Roberto, abençoe a cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Compartilhe essa aula com seus familiares, compartilhe essa aula com seus amigos, publique ela também no seu Facebook, né? Nós sempre postamos, né? A Rosana sempre posta na sequência no YouTube. Compartilhe o YouTube também. Nós precisamos aumentar o número de inscritos no nosso YouTube. Então, se você puder compartilhar o YouTube, você vai estar nos ajudando bastante. Se você não se inscreveu ainda no YouTube da igreja, se inscreva e compartilhe, para que a gente possa começar a fazer transmissões também através do YouTube, tá bom? Mais uma vez, um forte e apertado abraço, saudade, muita saudade de cada um de vocês, como disse o Álvaro, né, no início aqui, saudade também, Álvaro, Nathalie, irmãos e irmãs. Logo, logo, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós poderemos estar juntos, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho, né? Fazendo alguma coisa juntos, ou também no templo, nos cultos presenciais, sem preocupação, sem medo, né? Com liberdade, cultuando a Deus. Deus abençoe.